Saudações de paz, amigos, ao povo brasileiro. Eu nunca parei para falar sobre esse tipo de assunto que nós vemos agora, que nunca foi tão intensificado pelo povo brasileiro, que é a política. Mas o principal de tudo que a gente tem que ver nessa questão toda é o que vai ser para o futuro. Mas logicamente, para ver o futuro, tem que haver o passado. Como diz aí o título, o povo brasileiro sem passado é um povo sem história. Então não é português, não é matemática, não é ciência, não é filosofia, não é geografia, não é outros tipos. Evidentemente que isso, ele reúne esse poder todo. Para quê? Para que nós possamos ter uma melhor história na nossa vida. Então, tem uns pessoas que ficam falando, mas não pode ficar vivendo o passado, lembrando, enfim. Tá, tem coisas que não são boas, mas é como a Bíblia mesmo diz, que há mais que vem para bens. Então, a gente tem que procurar ter alguma coisa que é o passado, para quê? Para poder fazer a nossa história. Quantos de nós já tivemos curiosidade de saber quem são os nossos parentes lá atrás, a nossa descendência, e isso aí, que a gente pode ver. Porém, até a própria Bíblia mesmo, não com a intenção aqui de querer converter ninguém, mas aqui ela diz, você pode ver que é tão falado nesse mundo, ó, aqui no livro de aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Ora, então, aqui vemos que tem um passado. Então, diz uma frase que o presente é resultado do passado. A gente tem que viver o presente, mas acontece que todo presente acaba sendo o passado, porque tudo está em movimento nessa vida. E a gente viu essa questão aí que aconteceu, né, com o nosso candidato para presidente, que aconteceu que ele recebeu aquele atentado, aquela coisa ali horrível, ameaçadora, entendeu? Pondo em risco a vida dele e até inclusive o nosso futuro. O que aconteceu ali foi uma questão que a gente pode ver que não foi daquele momento e nem deve ser, porque aquilo vai ficar registrado na história do país. E que então ali está representando aqueles que na verdade não deveriam procurar seguir aquilo ali, que aquilo não é nenhum exemplo do que foi feito, porque a gente vê que é uma coisa que o brasileiro é assim, ele é uma coisa de momentos. Quem é que deve ter se lembrado daquela tragédia que teve do aeroporto de Congonhas? Muitos não devem se lembrar, muitos não conseguem se lembrar das datas históricas, qual é o dia do descobrimento do país, qual é o dia da independência, muito menos então qual é o dia do professor, que é o único que não reverencia o imperador no Japão. Então, a gente agora tem que procurar se reposicionar. Você que está aí com esse partido oposto, que não quer agora, que o meu é esse, é o que eu vou votar, que a maioria, ainda bem que aqui na minha página do Facebook, todo mundo aqui, a maioria é 17. Então quem não é, pensa bem nisso. Pensa bem no que vai ser agora. O nosso tempo todo, que não deve mais ser ocupado por mais 4 anos. Porque quem é que está decidindo o destino da nação é o povo. É nós que estamos colocando lá, é o brasileiro. Mas o brasileiro que está querendo buscar realmente uma inovação dentro do cenário político, dentro aí da reforma tão sonhada que nós queremos, que pode mudar, que pode ser um pivô decisivo, revolucionário na nossa vida. Então, amigos, você que está vendo esse vídeo, tenha mais consciência, procure mais parar um pouco. É certo que todos nós temos problemas na vida, mas caramba, vamos parar um pouco assim, um momento, e olhar para dentro de si, ver o que nós temos realmente. É que nem agora, nosso candidato ao presidente Jair Bolsonaro mesmo disse, que lá fora as pessoas têm, são aquilo que elas não têm, e aqui nós temos e não somos o que poderíamos ser. Então, essa é realmente uma grande chance da gente poder pegar e ter um impulso para que a gente possa agora parar e pensar. Não só agora
pegar e eleger lá o nosso futuro presidente, mas para depois. Mas que seria, no caso, formas de a gente poder sempre estar relembrando, sempre estar se lembrando realmente, e ainda mais agora, porque o brasileiro, ele precisa realmente ter passado, ele precisa ter história. Então a gente tem que procurar pegar e marcar, parar um pouco, se conscientizar. Temos que ser mais conscientes, temos que ser mais conscientizadores de tudo o que tem, para depois a gente pegar, como aqui a Bíblia é um exemplo, a gente poder lembrar das tribulações que nós passamos, para que nós não possamos repetir isso. Ok? Isso aí é meu recado. Muito obrigado mesmo. Valeu!